Você já se perguntou por que você de repente não conseguiu vencer essa guerra? E como você pode vencer essa guerra que você está? Ou o porquê você não tem rompido nisso que você se propôs a romper? Se você quer saber como vencer as suas guerras, vem comigo, porque esse vídeo vai falar com você. E eu tenho certeza que Deus vai te armar para esse novo tempo, para essa nova estação que Deus quer te colocar. Bora? Nesse vídeo eu quero falar com vocês as armas da nossa guerra. Por que algumas coisas parecem que eu luto, mas eu não consigo vencer o desafio? Ou então eu me sinto cansado no meio dessa grande guerra que eu entrei. E eu hoje, meditando um pouco na palavra, eu lembrei de Davi. E quando nós falamos em guerra, nós vamos lembrar de alguns grandes gigantes de guerra. Nós vamos lembrar de Davi quando derrubou Golias. Eu não sei se você conhece essa história, eu conto sempre pro meu filho. Ele até pede, papai, por favor, conta a história de Davi. Ou então, ele fala bem assim, papai, me conta a história de Sansão. Outro dia eu estava falando sobre Sansão, com uma queixada de jumento, ele derrubou 1000 homens. Mas não é dessa guerra que eu estou falando, não. Eu quero que você venha comigo agora no entendimento de quais são as nossas guerras para essa estação e para esse momento. Porque muitas vezes nós não estamos discernindo qual a nossa guerra e qual arma que eu tenho que usar. Imagine se Davi, naquele tempo, ele não entendesse quem era a identidade dele e ele não fosse para cima daquele homem que era incircunciso. Lá ele estava falando de Golias, que estava afrontando uma nação. E Davi olha para aquele gigante e fala bem assim, quem é você? Para vir contra os escolhidos de Deus, os amados de Deus. E às vezes nós esquecemos quem somos em Deus. Só que eu não estou falando de uma forma figurativa. Eu quero falar das armas que hoje realmente nós precisamos para vencer essas guerras. E às vezes você não tem entendido que a guerra maior não é aquela que é externa, mas é aquela que é interna. Que o gigante maior que você vai vencer não vai ser com 5 pedrinhas e uma funda. Vai ser você entender as escrituras. Você entender que as armas dessa milícia não são carnais, mas sim espirituais, para destruir sofisma na mente, para destruir crenças limitantes. E o maior problema hoje, eu vou falar para vocês, eu tenho estudado profundamente há 13 anos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão há quase 25 anos. E o que eu mais tenho visto pessoas perderem é quando elas não entendem qual a guerra que ela está lutando. E muitas pessoas querem matar um elefante com um estilingue. E muitas pessoas querem matar uma formiga com uma bazuca. E às vezes é assim na nossa vida, a gente não tem o equilíbrio. Mas Jesus, ele veio nos trazer o equilíbrio. Jesus veio nos trazer aquilo que está faltando. Ele veio trazer a ponderação. Ele chega para os seus discípulos e ele diz assim para os seus discípulos, ei, se mandarem você andar uma milha, ande a segunda. Se pedirem a sua capa, deem também a túnica. Se baterem na sua face direita, dê também a esquerda. Ah, não, pastor, que isso? Sou crente, mas não sou trouxa. Quantas vezes eu já ouvi isso dentro do meu pastorado? Quantas pessoas sentaram na minha mesa e falaram assim, tudo tem limite, né, pastor? Eu não sou Jesus. Mas ele disse que nós seríamos maiores que ele em algumas coisas. E ele não nos chamou para lutar do nosso jeito. Ao contrário, ele traz Paulo para perto e todos que achavam que Paulo iria perseguir, quando ele tem um encontro com Jesus genuíno, está no livro de Atos, capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano, quando Paulo tem um encontro genuíno com Cristo, ele muda suas armas. Antes, ele via os cristãos ser apedrejados. Agora, ele está disposto a morrer pela causa. E ele muda a sua postura, até mesmo assustando os profetas da época. Ananias, quando recebe a revelação de Deus, para ir até Paulo, a rua direita, e ele estava bem assim, eu? Vou lá não, vou não. Eu vou orar direito para ver se Jesus está falando comigo. Quantas vezes a gente também não entende a voz de Deus? Só porque não está conivente com aquilo que eu acredito, da minha maneira e não da maneira de Deus. E o que Deus quer trazer é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de estratégia. De repente, até hoje, você venceu algumas guerras na força do seu braço, no seu intelecto, na sua inteligência. E eu sei que você, de repente, está me assistindo esse vídeo, está se identificando com algumas guerras que parece que nunca tem fim dentro da sua casa. Até no seu relacionamento, no seu casamento. Quantas coisas que, de repente, você olha e fala assim, nossa, até quando vai durar? Até quando eu vou resistir isso?
Eu estou pensando em pedir o divórcio. Eu acho que é a melhor, é a solução. Ei, calma, calma. Eu vou te dar estratégias hoje para você vencer. Aquilo que os seus olhos não podem ver, o Espírito vai fazer você enxergar. Quando Ananias vai até Paulo, e Deus enche Ananias do Espírito Santo, ele ora por Paulo, e Paulo estava 3 dias sem ver. Olha as armas de Ananias. Ananias vence o seu medo. Porque quando vocês têm armas do céu e revelação do céu, você não teme o que a terra pode fazer. Você não teme o que a circunstância pode fazer. Quando você tem armas espirituais, você sabe que todo aquele que se achava poderoso se torna nulo perto de você. Porque quem opera em você tem todo o poder. Ele é o todo-poderoso, o grande Adonai. O grande eu sou. Então, quando você tem uma direção de Deus clara do que Deus quer, você não teme o que o diabo tenta te afrontar. Mas entenda que olha só o que Paulo, depois de convertido, depois de entender quem Deus chamou ele para ser, ele diz, vamos comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. 5, eu vou ler para vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você entende que as suas armas são espirituais, você deixa de se desgastar. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que de repente estão cansadas, estão tristes, fadigadas, situações que vão se, sabe, parece um ciclo que nunca se encerra. Parece uma roda gigante. Está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Ei, Deus quer te tirar você desse ciclo. Mas sabe como você vai lutar com as armas dele? Quando você entender Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele fala para os seus discípulos, esperai que do alto eu vos revestirei de poder. De repente você até conhece a palavra, você até conhece a Bíblia, até está dentro de uma igreja. De repente você é até um líder, é um pastor que está me assistindo. Mas você está em depressão, está em angústia. Não importa o tempo que você tem de cristão. O que importa é quão grande é o poder de Deus através de você e a revelação de Deus para você vencer essa guerra. Deus, ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar o seu casamento, quer restaurar o seu ministério, quer restaurar a sua casa. Ele tem intenção, ele é intencional, ele diz assim, as armas que você tem em Deus vai destruir fortaleza. Toda fortaleza que se levantou contra as suas finanças, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra aquilo que Deus tem para você. Todas essas fortalezas serão destruídas para que o nome de Jesus seja glorificado. Lembra de Ananias? Ananias, depois que entende o poder de Deus e ora por Paulo, sabe o que Ananias vê? O poder de Deus operar em um homem a qual ele não achava digno. Aí você olha para mim e fala, mas eu não sou digno de viver isso com Deus. Eu quero dizer que Deus te chamou. Assim como ele chamou Paulo. Ninguém acreditava que Saulo podia se transformar em Paulo. Ninguém acreditava que Jacó podia se transformar em Israel. Deus, ele quer transformar a sua identidade naquilo que você vai ser potencializado pelo Espírito Santo. Quando Paulo ele escreve isso, escreve 1/3 da Bíblia, ele era um homem desacreditado dos homens, mas acreditado por Deus. Deus acredita em você. Deus, ele te escolheu para que você leve na sua vida as marcas do Evangelho. As marcas da sabedoria de Cristo em você. Vai trazer vida para a nova geração, para a sua família, para o seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você será bendito ao entrar e bendito ao sair. E bendito será o fruto dos seus lábios. Sabe por quê? Porque você vai agir agora com as armas do céu. E as armas do céu não é guerra, é paz. As armas do céu não é conflito, é estratégia para você vencer todas as hostes do maligno contra a sua vida. Porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda arma forjada contra a sua família não prosperará. Aquilo que o inimigo tentou e intentou contra você, Deus está dizendo, as minhas armas são poderosas para quebrar, destruir toda a fortaleza de Satanás contra a minha vida e contra a tua vida. Você crê nisso? Então vamos usar essas armas? Vamos pegar as armas de Efésios? Vamos trocar as nossas armaduras espirituais? São armas que não é de ataque, são armas de defesa. Porque as armas que Deus nos dá
não é para atacar, mas é para transformar. Eu quero orar por você, que de repente se sente desgastado porque lutou tanto tempo com a sua carne, lutou tanto tempo do seu jeito, tanto tempo da maneira que você achava que devia lutar, mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para falar bem assim: filho, descansa, eu estarei indo adiante de ti, eu estarei preparando o caminho, preparando realmente aquilo que você não consegue com o seu intelecto e com a sua sabedoria, mas pelo meu espírito eu vou mudar tudo. Feche seus olhos, vamos orar, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cada um, Senhor, que está conectado comigo através desse vídeo, através, Senhor, Pai, dessa palavra profética sendo liberada sobre sacerdotes, sobre sacerdotisas, sobre filhos e filhas que viverão o extraordinário do Senhor na terra. Pai, eu profetizo que todo sofisma na mente, que toda, Senhor, Pai, fortaleza na mente caia por terra agora. Revela a ele, Senhor, revela a ela que o Senhor se importa com ele. E não importa o que os outros pensam, assim como pensaram de Paulo, Deus, existem fortalezas do que nós pensamos de nós mesmos. Às vezes queremos usar as armas carnais, mas nós entendemos que o Senhor é Espírito, e nós precisamos lutar em Espírito e também na verdade que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, toda mentira, toda fortaleza na mente que foi implantada, suplantada no consciente ou no inconsciente dessa pessoa, toca agora do alto da cabeça à planta dos pés, e que toda paralisia espiritual seja destravada agora, em nome de Jesus, e que a carne dele seja curada, que o cisto seja agora, desapareça, que esse câncer cesse, as células cancerígenas acabem agora, sejam destruídas, porque o emocional tem levado essa pessoa a uma doença física. Então seja curada agora, na autoridade do nome de Jesus, e viva o milagre sobrenatural da fé. Estamos juntos, pelo Rei e pelo Reino.